Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus. Para mim é um motivo de alegria poder mais uma vez estar entrando dentro da tua casa com uma palavra da parte de Deus. Essa mensagem será uma mensagem bastante reflexiva. Ela vai fazer alusão a respeito da morte, ou melhor dizendo, da vida do profeta Samuel. Para que nós possamos embasar em um texto, nós usaremos o capítulo 25, onde ele vai dizer sobre a própria morte do profeta Samuel. Fique comigo nessa mensagem. Eu tenho a plena certeza de que Deus irá falar contigo de uma maneira tremenda. Essa mensagem nós estaremos aí aprendendo um pouquinho mais a respeito da vida deste profeta que passou sobre a face dessa terra. O capítulo 25 diz assim: E faleceu Samuel, e todo o Israel se ajuntou, e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Meus amados em Cristo, estamos diante de um dos textos mais lindos, ou seja, talvez um dos livros mais lindos nas Sagradas Escrituras, que narra a história de vários personagens. O primeiro capítulo do livro do profeta Samuel, você vai encontrar este profeta, ele narrando a história da sua própria mãe. A Bíblia diz que, por ocasião daquela época, havia um homem por nome de Eucana. Eucana, por sua vez, ele tinha duas esposas. Uma chamava Penina, outra, porém, chamava Ana. Só que naquela época, diz as Sagradas Escrituras, de que quando Eucana ele subia até Siló para oferecer sacrifícios, os sacrifícios anuais, ele levava consigo as suas esposas. Porém, a Bíblia diz que sucessivamente essa mulher por nome de Penina, ela irritava a Ana, porquanto Ana era uma mulher estéril e tinha um desejo muito grande no seu coração de poder dar à luz a uma criança. Então a Bíblia nos ensina de que, pela rivalidade em que existia entre essa mulher para com a vida de Ana, a Bíblia diz então que Penina constantemente a irritava, porque Penina dava filhos a Eucana, porém ela não. E todas as vezes em que Ana subia juntamente com o seu marido para Siló, diz as Sagradas Escrituras que constantemente ela tinha um desejo no coração. Até que aquele dia ela entrara naquele templo, e entrando naquele templo, diz a palavra de Deus, de que o sacerdote por nome de Eli a vai encontrar. E a encontrando, diz a palavra de Deus, a Bíblia diz que Eli vai observar a forma com que a mesma estava orando. E quando ela orava, simplesmente ela movia os seus lábios e falava com Deus no seu coração. E olhando então a vida daquela mulher, a Bíblia diz que Eli a teve por embriagada, ao ponto de chegar até ela e tentar a exortá-la, dizendo: Aparta-te do vinho, aparta-te você, mulher, da bebida. Então diz a palavra de Deus que ela vai dizer ao homem de Deus que ela estava ali derramando a sua alma perante o Deus de Israel, e de que nenhum tipo de bebida ela havia chegado em si mesma. Então a Bíblia diz que ela continua naquele ato, naquela forma de adorar, naquela forma de fazer as suas petições. Então, até que ela vai dizer as seguintes palavras, diz as Sagradas Escrituras, que ela era uma mulher atribulada de espírito, e ela estava fazendo ali diante de Deus um voto. Esse voto seria de que, se Deus abrisse a sua madre e fizesse com que ela desse à luz a uma criança, ou melhor dizendo, um menino, ela o entregaria para que ela pudesse crescer no templo, mais propriamente dito em Siló, aonde o sumo sacerdote era Eli, e os seus filhos Ofni e Finéias. Passaram-se o tempo, então a Bíblia diz então que Eucana conheceu a Ana, e ela agora se acha grávida do filho da promessa.
E um dia em que Eucana subia para fazer a sua prática anual de oferecer sacrifícios, Ana fica com seu filho em casa, até que a criança pudesse então se desmamar. E passando-se o tempo, a Bíblia diz que no outra vez em que Eucana vai, ela agora vai. Quando ela vai com o intuito de entregar o menino, para que o menino pudesse então crescer ali no templo, aprendendo as liturgias de um culto. Haja visto de que nós estamos falando uma época muito difícil. Época essa em que os próprios filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, levavam as mulheres para a porta do templo para se prostituir. Eles pegavam os alimentos que era feito ali para alimentar os sacerdotes. Ou seja, eles estavam brincando com tudo aquilo que Deus pudesse trazer de melhor para com a vida deles. Mas a Bíblia nos ensina de que ali também existia a Arca da Aliança. Mas em meio àquele cenário em que Ofni e Finéia estava crescendo com uma vida totalmente distorcida, longe da presença de Deus, a Bíblia diz então que o pequeno Samuel, ele crescia diante de Deus ministrando com o éfode. Ou seja, ele ali começou então a entender da parte de Deus o que de fato Deus queria fazer na sua vida. Até que um dia, diz as Sagradas Escrituras, que o próprio Deus, ele vem chamar a Samuel. E quando Deus chama Samuel, Samuel, não sabendo quem de fato era, ele corre até a cama de Eli. E quando ele chega diante do sacerdote, ele diz: "Fala, Senhor, que o teu servo ouve." A Bíblia diz que não se sucede isso por apenas uma vez. E isso então deu a entender a Eli de que quem estava tentando chamar a ele era o próprio Deus. Até que Eli chega diante de Samuel e fala: "Samuel, vou lhe dar uma advertência a você. Quando esta voz novamente te chamar, você irá dizer assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve." Isso se sucede, irmãos. A palavra de Deus diz então que quando eles estão nas camas, a Bíblia diz então que Deus ele vem falar com Samuel. E quando Deus ele vem falar para Samuel, a palavra de Deus não era uma palavra de acariciar o ego da família de Eli. A Bíblia diz então que por intermédio de Samuel, Deus haveria de usá-lo a trazer uma mensagem muito dura a este homem por nome de Eli. A Bíblia então vai nos ensinar de que os filhos Ofni e Finéias, eles saem à guerra. E quando eles saem à guerra, eles vendo que eles estavam perdendo, eles vão levar a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. E levando então a Arca da Aliança, diz a palavra de Deus que Ofni e Finéias, eles caem mortos na batalha. E quando eles caem mortos na batalha, a Bíblia então vai nos ensinar de que a Bíblia vai mostrar e deixar bem clara de que alguém vai até Eli. E quando Eli está sentado na sua cadeira e ele recebe a notícia, a Bíblia diz que ele cai para trás e quebra o seu pescoço. Uma das noras de Eli, que estava a ponto de dar à luz a uma criança, quando ela sabe daquilo que se sucede ao seu sogro, ao seu marido, ela exclama dizendo Icabode, que significa foi-se a glória de Israel. Para as pessoas que estavam diante daquele cenário, talvez eles poderiam pensar que agora, sem o sacerdote Eli, tudo havia se acabado em Siló. Porque não existiria talvez ali alguém que pudesse estar fazendo as suas liturgias diárias. Porém não. Quando o sacerdote ele morre, quando os seus filhos Ofni e Finéias partem, Deus então ele vai levantar agora um homem por nome de Samuel. Esse homem ele vai trazer consigo uma grande bagagem de ser juiz, sacerdote e profeta. Ou seja, se a nação de Israel quisesse julgar alguma causa, eles iam até Samuel. Se eles precisassem falar com Deus, eles iam até o profeta
Samuel, e Samuel fazia aquilo para que Deus pudesse responder a eles. Se eles precisassem oferecer alguma coisa a Deus, lá estava o sacerdote Samuel para oferecer os seus sacrifícios. Ou seja, Deus não desampara ninguém. Deus não deixa ninguém vazio. Então a palavra de Deus nos ensina de que vai passando-se o tempo e chegou uma época em que Samuel ele vai consagrar os seus filhos Joel e Abia como sacerdotes. Só que Joel e Abia também começou a fazer coisas que não agradavam aos olhos de Deus. Joel e Abia não era a característica piedosa do seu pai Samuel. Eles não traziam consigo aquilo que de fato eles aprenderam no templo. Até que a Bíblia nos ensina de que os anciões chegam diante de Samuel e vão dizer para ele: Samuel, você já está velho. E nós temos observado que as nações ao redor de nós, todas as nações agora eles possuem um rei. E os seus reis vão à frente das suas batalhas. Eles estão constantemente à frente do seu povo. Nós viemos até você, Samuel, para te pedir, para que você venha constituir sobre nós um rei. Aquilo pareceu mal aos olhos do profeta Samuel, pelo que ele foi até Deus em oração. E quando ele se aproxima diante de Deus em oração, diz a palavra de Deus que Deus ele vai dizer para o profeta: quando eles estão rejeitando a ti, profeta Samuel, eles não estão meramente rejeitando a você como pessoa, a você como um profeta, a você como juiz, a você como um sacerdote, mas eles estão rejeitando a mim, que criei os céus e a terra. Porque eles viviam naquela época o regime teocrático, mas por observar as nações que estavam ao seu redor, eles queriam que ele constituísse sobre eles um rei. Bem, agora nós adentramos no capítulo 9 do livro do profeta Samuel. Diz a palavra de Deus que existia um homem por nome de Quis. Quis, ele nada mais era e nada mais foi do que o pai de Saul. E naquela época em que a palavra de Deus nos ensina de que este homem ele tinha o seu sustento através da agricultura, através dos seus animais que ele possuía no campo, até que algumas de suas ovelhas vai se extraviar entre as montanhas. E enquanto as jumentas de Quis se extravia entre as montanhas, Deus ele então começa a arquitetar um plano. Este plano seria para que ele pudesse então colocar um rei sobre a nação de Israel. A Bíblia diz então de que Deus, através daquele pequeno acontecido que as jumentas se extraviam entre as montanhas, Saul agora se encontra com um moço a procurar as jumentas de seu pai por nome de Quis. Eles entram em uma montanha, saem, eles entram em outra montanha e eles não conseguem encontrar. Até que ele vai: vamos embora para a casa de meu pai, porque pode ser de que o meu pai deixou o negócio das jumentas e agora ele tem se preocupado conosco. Até que o moço que estava com Saul, ele disse: não, entre essas montanhas existe um homem, e tudo quanto ele fala se sucede infalivelmente. Vamos até ele. Então a Bíblia diz que Saul ele vai expressar dizendo: mas não temos nada para levar para ele. Mas eles tinham alguma coisa para ofertar ao profeta Samuel. E entrando então eles na cidade, eles vão encontrar um grupo de mulheres que estavam saindo para apanhar água. E eles vão indagar dizendo: aonde é a casa do profeta Samuel? Elas disseram para ele: olha, eis aí a casa dele, ele mora mais em cima. E suba hoje, porque hoje há sacrifício no alto, e ninguém come, e ninguém se assenta à mesa, até que ele não venha para abençoar o sacrifício. Então a Bíblia nos ensina de que um dia antes, Deus ele vai relatar aos ouvidos do profeta Samuel, dizendo: olha, amanhã a essas horas eu enviarei até você um homem de Benjamim, e você há de constituir, você há de ungí-lo capitão sobre o meu povo.
E isso se sucede, irmãos. Quando eles vão entrando pela cidade, Samuel sai-lhe ao encontro. E quando eles deparam com Samuel, eles perguntam: "Oh, aonde está a casa do vidente?" Ele vai dizer: "Eu sou o vidente, sobe comigo." Mas preste atenção naquilo que Samuel vai dizer para ele: "Olha, quanto às jumentas do seu pai, não te preocupes o teu coração com elas, porque é para todo o propósito de Israel e para toda a tua casa." Saul não entendia o que o profeta Samuel estava ali declarando. Mas eu quero nessa noite abrir aqui um parêntese e dizer algo para o seu coração. Eu não sei qual é a jumenta da sua vida que você tem perdido nesses dias em que nós estamos vivendo. Talvez na sua vida ela pode tipificar a tua saúde. Talvez ela pode tipificar a falta de emprego. As jumentas da nossa vida, ela pode tipificar vários tipos de aspectos nas nossas vidas, em que nós perdemos. Mas saiba uma coisa, que quando nós perdemos algo diante de Deus, é para que se manifeste os seus propósitos. Então, diz a palavra de Deus que no outro dia, a Bíblia diz que Deus, ele vai fazer com que Samuel unge a Saul a capitão sobre o seu povo. E quando Saul agora ele é ungido a rei sobre Israel, diz a palavra de Deus, sendo ele rei, o profeta Samuel vai dizer para ele: "Olha, tu vai descer antes de mim até Gilgal, porém tu vai me esperar, porque eu descerei depois de ti para oferecer sacrifícios." Então a Bíblia diz que naquele dia, todos os sinais que por intermédio de Samuel, que ele havia dito para com a vida de Saul, se sucede infalivelmente. E a Bíblia diz que Deus muda o coração de Saul em um outro coração. Deus ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne na vida deste homem. Coloca um coração cheio da graça de Deus. Agora nós estamos diante de dois personagens bíblicos. Um é o profeta Samuel, que era sacerdote, profeta e juiz. Agora, depois de que Saul ele é consagrado rei sobre Israel, vem sobre ele o Espírito Santo de Deus, ele se torna profeta. E quando ele se torna profeta, diz as Sagradas Escrituras que as mulheres, elas entoam os cânticos de alegria. A palavra de Deus nos ensina e deixa bem clara de que então Saul, ele está agora em dificuldade, porque ele está vendo que a nação dos filisteus está se juntando em ordem de batalha, pronto a descer até eles para os sucumbirem. Só que ele vai fazer algo que ele não deveria fazer. Ele não vai orar, porque a Bíblia diz: "Eu não orei e constrangir-me, e eu ofereci sacrifícios." Então o profeta Samuel se aproxima diante dele e disse: "Tu agiste neciamente, porque se tu tivesses obedecido a minha voz, preste atenção, o Senhor confirmaria o reinado que ele colocou sobre ti." Até que outro dia o profeta Samuel diante dele chega: "Olha, Deus está dizendo para você acabar com a nação dos amalequitas." Só que ele vai dizer as seguintes palavras: ele vai poupar o melhor da ovelha, ele vai poupar o rebanho, porque ele queria dizer para o profeta Samuel que seria para sacrifícios diante de Deus. Então Samuel ele vai dizer: "Sacrifício eu não quero, e sim misericórdia, conhecimento de Deus do que holocaustos." Para Deus, irmãos, existem alguns tipos de sacrifícios que não valem nada. É melhor nós termos o conhecimento de Deus. É melhor nós termos a palavra de Deus juntamente conosco, porque ela sempre nos orientará o caminho em que nós devemos seguir. Então, através de Samuel estava ali passando as suas coordenadas para Saul. Porque se Saul seguisse os passos de Samuel, ele seria um cara, ele seria um personagem, ele seria um homem, ele seria um profeta, ele seria um rei muito bem sucedido.
Mas não, ele começou a fazer coisas que desagradaram aos olhos de Deus. Pelo que então a Bíblia diz que Deus, depois desse episódio dos amalequitas, Deus agora estava procurando um homem segundo o seu coração. Até que Deus ele vai chegar diante de Samuel dizendo: Samuel, enche o chifre que tu tens de azeite e vá até a casa de Jessé o belemita, porque entre os filhos deles eu tenho provido de um rei. Mas como é que Samuel poderia chegar diante da casa de Jessé o belemita e ungir um dos seus filhos a rei, sendo que Saul ainda era vivo? Deus ele tem os seus propósitos, amados em Cristo. Talvez a tua consagração não chegou ainda, mas eu quero te dizer que existe um tempo determinado por Deus. E esse tempo ele vai chegar na tua vida e você vai glorificar o nome do Senhor. Então a palavra de Deus ensina de que então lá na casa de Jessé o belemita entra Eliabe, Abinadab, Samá, Natanael, Radai, Ozen, e entre esses filhos não havia aquele pela qual Deus queria que o profeta ungisse. Samuel, até olhando, atentando para a aparência dos seus filhos, ele disse: eis que de certo está perante mim o teu ungido. Mas Deus disse para ele: não, Samuel, não atentes tu para a aparência, porque os olhos vê aquilo que o homem vê, mas eu não vejo como um homem vê. Eu sondo o coração dos seres humanos. Você pode ser a pessoa mais bela do que você pensa, mas eu quero te dizer, se existe uma coisa que Deus esquadrinha e muito bem, é o coração do ser humano. Deus ele sabe os seus propósitos, Deus sabe aquilo que ele imagina, aquilo que ele quer, aquilo que ele tem para realizar diante da obra de Deus. Então a Bíblia diz que Samuel ele vai chegar diante de Jessé e dizer as seguintes palavras: acabaram-se os mancebos? Ele disse: não. Existe o menor, ele está apacentando as minhas ovelhas no campo. Então Samuel entendeu e disse: olha, ninguém vai se assentar à mesa até que ele chegue. Então mandaram mensageiros até Davi, e quando eles trouxeram aquele pequeno Davi, diz a palavra de Deus que ele então vai ungir Davi sobre rei sobre Israel. Passando-se os tempos, diz a palavra de Deus, que os filisteus estavam novamente atormentando os israelitas. Subia dentre eles um gigante por nome de Golias para afrontar. E não havia um homem, não havia um guerreiro entre os israelitas que pudesse tirar a afronta. Até que um dia em que o seu pai, Jessé, pede para que Davi pudesse ir lá levar alguns mantimentos para o seu irmão. E quando ele se aproxima, ele vê aquilo. E quando Davi vê aquilo, ele vê que ele está afrontando não somente o exército, mas ele estava afrontando ao exército, ao verdadeiro Deus vivo. E quando Davi vê aquilo, Davi ele se sente agora cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Ele então vai perguntar: o que se há de se suceder a um homem que enfrentar, que derrotar este Golias? Então a palavra de Deus diz de que a sua família seria isenta, a sua família nunca mais haveria de pagar impostos em Israel, e a filha de Saul seria dado a ele como esposa. Davi, ele agora está diante de Saul. Saul ele dá até mesmo a sua vestimenta de guerreiro para que ele pudesse vestir e enfrentar o gigante Golias. Mas eu quero te dizer que existem roupas de outras pessoas que nunca irá caber em você. Existem coisas que as pessoas fazem que não adianta você querer fazer igual, porque o mistério que Deus tem contigo é este. É diferente do que Deus faz com A, com B, com C. Para contigo será diferente. Deus ele vai te usar de maneira extraordinária para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para orar para as pessoas, para que elas possam alcançar de fato a presença do Espírito Santo de Deus. Deus ele vai honrar a tua vida, porque Deus tem visto as tuas consagrações, porque Deus tem visto aquilo que de fato você é diante dele. Agora está então Davi lá no ribeiro,
e ele vai pegar apenas 3 pedras, e com uma das pedras ele coloca agora na sua funda, e ele derruba o gigante filisteu. E quando ele derruba o gigante filisteu com a própria espada daquele gigante, ele corta a sua cabeça, tirando então a afronta dos israelitas. Então agora Davi, ele é ovacionado. Davi, ele é jubilado pelo povo. As mulheres começaram a dizer: Davi feriu seus milhares, Saul, porém, feriu seus milhares. Agora Davi, ele havia ferido seus 10 milhares. Eles estavam jubilantes, eles estavam alegres por aquilo que Deus estava fazendo por intermédio de Davi. Mas enquanto havia pessoas que estavam dando crédito, estavam alegrando com a vida de Davi, também existia pessoas que estavam com ódio de Davi, e nada mais era do que o próprio rei, este rei por nome de Saul. Pelo que então aquela tristeza, aquele rancor, aquele ódio que havia entrado dentro do coração de Saul, agora Saul ele começa a ser tormentado por um espírito maligno. E a Bíblia então diz que eles vão buscar até Davi, porque Davi lhe dedilhava muito bem uma harpa. E quando Davi dedilhava aquela harpa, a Bíblia diz então que ele se sentia bem. Mas não foi por uma, não foi por 2 vezes que Saul tentou fincar a sua lança no coração de Davi, até que Davi ele foge. Davi ele fugindo, ele vai se aliar a uma nação, e se aliando àquela nação ele vai ficar lá por longo tempo, até que houve uma época em que se sucedeu de que disseram a Saul dizendo: olha, Saul, o teu genro por nome de Davi está em Nob. Nob era uma cidade que existia a escola dos sacerdotes. Então diz a palavra de Deus que Saul com o seu grande exército vai até Nob. E lá existia um homem por nome de Doeg. Doeg ele vai dizer aquilo que se sucedeu a Davi diante de Aimeleque. Aimeleque, como era o sumo sacerdote daquela vez, diz a palavra de Deus que ele vai dizer a Saul: e quem entre os homens há tão honrado como teu genro Davi? Mas ele não entendia o que estava acontecendo. O ódio dentro do coração de Saul era tão grande que Saul disse para os seus soldados: virai e arremessai contra os sacerdotes de Nob. E eles não quiseram. Até que aquele edomeu ele vai se virar e vai matar 84 homens que se vestiam de linho. E um apenas, por nome de Abiatar, foge e vai ter com Davi. Passaram-se o tempo, diz a palavra de Deus, de que 84 sacerdotes estavam mortos. E só existia agora o profeta Samuel para ser consultado. E o texto que nós acabamos de ler, diz a palavra de Deus que Samuel ele morre. E quando Samuel morre, não há sacerdotes que Saul pudesse consultar a Deus. E sem sacerdotes, naquela época Davi, ele começa então a entrar no estágio da loucura. Além de estar endemoniado, ele começa a fazer coisas muito loucas. A Bíblia diz que ele vai até uma pitonista de Endor. E quando se aproxima diante da casa daquela mulher, sendo ele rei, ela já sabia quem ele era. Diz a palavra de Deus que ela disse: a quem eu farei subir? E ele vai dizer: faça-me subir a Samuel. Mas era o próprio demônio ali dizendo para Saul que naquela batalha em que ele haveria de pelejar, ele apenas subiria, ele e o seu filho, mas de lá ele não desceria. Porque existe uma consequência na vida do ser humano. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Está inserido no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 7, que Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso o homem vai colher. Agora não existia mais, amados em Cristo, sacerdote. Só existia um que estava ao lado de Davi.
E como Davi, por ironia da ocasião, ele não estava do lado de Saul, Saul não sabia de que existia um por nome de Abiatar. Então diz a palavra de Deus de que a nação de israelitas está agora pronto para enfrentar uma grande batalha contra os filisteus. Até que um dos homens por nome de Aques, que tinha a Davi como um dos seus amigos, e vendo a multidão do exército, eles disseram: não é este Davi aquele em que as mulheres cantavam, dizendo que Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Não seja o caso de que a espada de Davi se levante contra nós, mas mandemos de que ele volte para a sua casa. E assim se sucede. Haja visto de que Davi já havia feito a sua casa, ele tinha sua moradia, tinha os seus filhos, ele tinha suas esposas em uma cidade por nome de Ziclag. E da onde Davi estava até Ziclag era 3 dias de cavalo. A Bíblia então diz de que Davi ele vai se aproximando de Ziclag, porque a batalha haveria de se suceder. E quando ele vai se aproximando de longe, ele observa a fumaça saindo. E quando ele vê aquilo, ele vai chegando mais perto. E quando ele se aproxima, Davi ele fica entristecido, porque Ziclag havia sido saqueada. Ela havia sido queimada a fogo. E todas as suas mulheres, todos aqueles que habitavam em Ziclag, as mulheres dos guerreiros de Davi haviam sido levados cativos. Então a Bíblia diz então de que Davi, ele ainda tinha um sacerdote ao seu lado, por nome de Abiatar. Até que Davi então, ele vai chegar diante de Abiatar e vai consultar a Deus. Ele vai perguntar: perseguirei eu a esta tropa e alcançá-la-ei? Então diz a palavra de Deus que este sacerdote, vestido de um linho, vestido com a mitra, que dizia santidade ao Senhor, ele disse para Davi: persegue-a, porque de certo tu a libertarás. Então diz a palavra de Deus que Davi ele começa uma maratona agora, depois de chegar cansado. Alguns dos seus soldados não puderam, de tão cansados que estavam, acompanhar a Davi. Eles queriam atirar pedra em Davi, queriam matar a Davi, mas Davi tinha sacerdote, Davi tinha como consultar a Deus, e Deus disse para ele que Deus entregaria aquele exército nas suas mãos. Então a Bíblia diz que eles vão para o deserto, e chegando no deserto, eles encontram um homem caído, que foi deixado para trás, provavelmente estava doente, era do exército inimigo. E ele então agora, depois de redobrar a sua força, de ter comido pão e água dada pelo exército de Davi, ele então agora vai comandar um exército juntamente com Davi. Enquanto Davi ele vai se aproximando, ele vai trazer toda a sua casa de volta para Ziclag. E ele trazendo a sua casa totalmente de volta para Ziclag, ele vai trazer todos os seus bens e ainda vai saquear os espojos de que havia com a nação que havia tido aquela ironia de saquear a cidade de Ziclag. Samuel já era morto. A ordem de batalha estava crescendo. E por ocasião daquilo que ele havia feito, Saul com seu filho Jonatas também caem mortos na batalha. A Bíblia então vai dizer de que um dos soldados que lá estavam, vendo o que se sucede, ele vai pegar o bracelete e a coroa de rei de Saul e vai trazer até Davi. E quando ele se aproxima diante de Davi, ele vai entregar a Davi, a quem era de direito. Eu quero abrir outra ocasião para lhe dizer para você que existem coisas que será entregue nas tuas mãos,
coisas que algumas pessoas já até levaram, que outros até usufruíram já, mas que não eram delas, são seus. E tudo que é teu, ainda que alguém possa levar, no momento de Deus ela torna para tuas mãos. Se aquela porta de emprego que foi fechada, porque alguém tentou contra a sua vida, eu quero te dizer que ela ainda continua aberta, e ela será a porta que Deus vai abrir para você novamente. Deus, ele trabalha de multiformas. Saul, ele ficou doido, ele ficou enlouquecido, porque ele mata os sacerdotes de Nob. Samuel já era morto, ele vai consultar a pitonista de Endor, e ele agora está morto. Então a Bíblia nos ensina e deixa bem claro que assim se sucede, narrando de uma forma muito breve a história do profeta Samuel. Se você gostou dessa mensagem e quer ouvir outras mensagens como esta, pela qual eu acabei de vos expressar a história muito breve da vida do profeta Samuel, eu te peço para você compartilhar essa mensagem, para que mais pessoas possam ouvi-la, e ouvindo mais pessoas, para que nós possamos alcançar os lares, porque Deus tem pressa em realizar o seu milagre. Davi, ele foi perseguido. Davi, ele teve ao ponto de tirar a vida de Saul, mas ele não se levantou contra o ungido do Senhor, porque mesmo caído, longe da presença de Deus, ele sabia que Saul era ungido de Deus. Então eu quero te dizer nesta noite, não toque em ninguém, naqueles que Deus constituiu. Tome muito cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você faz, porque ainda que as pessoas possam estar caídas hoje, mas Deus é poderoso para levantar no dia de amanhã. Que Deus te abençoe e fique com esta palavra em nome de Jesus.